Boa tarde, meus irmãos. Quando eu era garoto e ainda estudante, todas as matérias para mim de escola eu detestava estudar. Então todas as matérias estavam entre o detestável e o odiável. E a campeã de todas elas era a história. Nunca me dei bem com decorar datas. E isso eu trago comigo até hoje. Então hoje pela manhã, sentado aqui, é que eu fui saber durante o culto, 11 de março hoje. A igreja está completando 34 anos. Deixe-me fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês estavam naquele dia 11 de março, lá no Novo Hotel, quando nós começamos o nosso primeiro culto? Fica de pé, por favor. Olha só, que preciosidade. Podem sentar. Senhores, nós temos que agradecer a Deus pela maneira misericordiosa como que Deus nos tem conduzido em todo esse tempo. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela maneira tão bondosa com que o Senhor tem nos tratado. De alguma maneira o Senhor nos tem livrado dos nossos próprios males, dos nossos erros. Nos tem protegido ao longo de todo esse tempo de tantos riscos, alguns dos quais nós mesmos, por nossa falta de sabedoria, entramos. E tantos outros, que nós não planejamos e não fizemos nada por passar por situações difíceis, mas o Senhor teve, ao longo desse tempo inteiro, sendo o nosso libertador, o nosso sustentador, aquele que nos manteve firmes. Senhor, louvado seja o teu nome. Somos gratos pela iniciativa de, tanto tempo atrás, começarmos essa igreja. E hoje ela está aí, te honrando, te louvando e reconhecendo que todo louvor pertence a ti. Nós oramos gratos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em algumas ocasiões, no estudo da carta aos Efésios, eu tive que retornar até o capítulo 2, versículos 1 a 3, e tenho que fazer isso novamente hoje, possivelmente pela última vez eu volto no capítulo 2, versículos 1 a 3, porque há uma linha que começa lá no capítulo 2, versículos 1 a 3, que basicamente ela se completa aqui agora. Lá no capítulo 2, versículos 1 a 3, Paulo diz que a condição em que nós estávamos antes de chegarmos a Cristo era a condição de mortos, em termos espirituais mortos, ou seja, apartado de Deus, sem condições de manter relacionamento com Deus. E ele descreve o que é morto, dizendo que nós vivíamos naquele tempo segundo o sistema mundo, que é contrário a Deus, segundo o príncipe das trevas, que é o diabo, e segundo a nossa natureza pecaminosa, que estava totalmente em acordo, em cumplicidade com o diabo e esse mundo. No capítulo 2, os versículos 4 a 9, ele descreve que Deus estendeu a nós a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor, e nos libertou através do Senhor Jesus Cristo. E então ele chega no capítulo 2, versículo 10, e ele diz que agora nós somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para nós andarmos nelas. Então veja, no 2:2 ele diz que nós andávamos segundo o diabo, segundo o mundo, segundo o nosso coração pecaminoso. No 2:10 ele vai dizer que em função da salvação em Cristo, agora nós temos um novo andar, isto é, um novo estilo de vida. E desde então, começando no versículo 1 do capítulo 4, Paulo vai descrevendo o que deve caracterizar o estilo de vida do Filho de Deus. Como é que aquelas pessoas que experimentaram da graça salvadora de Cristo devem andar? E aí nós vamos perceber os pares acontecendo, dizendo, portanto, andeis. Uma vez que você desfrutou da salvação, portanto, andeis. No capítulo 4, versículo 1, ele diz que nós
temos que andar em dignidade ou dignamente. E o que define a dignidade é a chamada de Deus. A grandeza do plano de Deus de nos resgatar e nos tornar seus filhos, seu povo, igreja dele, dizendo, vocês têm que andar à altura do meu povo, da minha família. Em segundo lugar, no capítulo 4, versículo 17, então ele diz, agora vocês têm que andar, mas não como os gentios, ou seja, aquilo que é prática e comum daqueles que não conhecem a Deus, não nos servem mais como referência. No capítulo 5, versículo 2, então, ele vai dizer que nós temos que andar em amor. Nós somos filhos amados de Deus e agora temos que andar da mesma maneira. Deus nos amou de uma maneira, nós temos que andar da mesma maneira, amando as pessoas, os irmãos em Cristo. No capítulo 5, versículo 8, ele diz que nós temos que andar na luz, e isso é uma referência aqui à impureza, imoralidade, cobiça. Ele está dizendo, isso é típico do mundo natural do mundo, mas vocês que são filhos de Deus agora têm que andar na luz. E então agora nós chegamos no quinta e última descrição de como é que nós temos que andar, e obviamente na sequência ele vai dizer como é que isso acontece em diversos lugares, áreas da nossa vida. Veja o que ele diz no versículo 15. Prestem atenção, andem com cuidado, não como insensatos, mas como sensatos. Se você está olhando a sua Bíblia aí, você não vai encontrar aqui insensatos e sensatos. Vai encontrar linguagens diferentes e normalmente essas duas palavras, ainda que possam ter o sentido inverso, ser antônimas, elas não têm a mesma simetria que tem no texto grego, que eu acho que vale a pena a gente olhar. Eu já tive que estudar tanto grego, tem que fazer vocês estudarem um pouquinho então. Vejam, nesse texto em grego, e olha, vocês estudaram matemática. Eu não lembro das datas de história, mas eu espero, numa comunidade que tem tanta gente que fez engenharia, etc., que você se lembre de alguma coisa de matemática, e várias dessas letras são familiares. E você pode perceber ali aquelas duas palavras em negrito, insensatos foi tradução de asofoi, e sábios ou prudentes é tradução de sofoi. Ou seja, há uma simetria, então por isso eu coloquei aqui insensatos e sensatos, porque há uma simetria nesse conceito aqui. A palavra sofoi, ela equivale a Sofia. Enquanto aqui está descrevendo uma pessoa, Sofia é a própria sabedoria de filosofia, filo amigo, Sofia do conhecimento, do saber. Então veja, aqui é uma orientação, claro, em primeiro lugar, de que nós temos que andar em sabedoria. O que é isso? Em primeiro lugar, quando nós pensamos num conceito como esse, nós nos defrontamos com uma realidade que sabedoria, que significa para nós, não é a mesma coisa que significava para os antigos, ainda que o nosso dicionário contemple o sentido que tinha no mundo antigo, mas que não é tão de uso dos nossos dias. No mundo antigo, não tinha o sentido que nós usamos hoje. Hoje se fala de sabedoria como um grande conhecimento, erudição, saber, ciência. Então alguém pode falar da sabedoria de alguém se referindo aqui à capacidade de pensar, de acumular informações. Nos nossos dias, sabedoria tem muito mais um sentido de teoria adquirida. Mas a palavra no mundo antigo, originalmente esse é o nosso pano de fundo, o Oriente Médio, a palavra tem sentidos mais amplos, como prudência, moderação, temperança, sensatez, reflexão, habilidade. Talvez isso sirva para lhe ajudar um pouquinho. Alguém pode fazer um curso, por exemplo, nutricionista ou engenharia de alimentos, em que vai conhecer uma série de princípios e dados sobre certos alimentos. Mas isso não habilita a pessoa que fez tal curso a poder preparar um alimento agradável.
nutritivo. Então veja, o nosso conceito de sabedoria está mais relacionado com o de ter conhecimentos. Mas a sabedoria no mundo antigo tinha a ver mais com ter o conhecimento, e esse conhecimento tem implicações na prática. Não é simplesmente conhecer e dar as respostas, mas ter experiência e saber como fazer. Então você percebe já nesse versículo inicial, o versículo 15, que existe uma ênfase importante nessa questão de sabedoria ou falta de sabedoria. E quando nós chegamos no versículo 17, nós vamos perceber a mesma coisa. Veja o que diz lá: portanto, não se tornem insensatos, antes procurem compreender a vontade do Senhor. Mais uma palavra nova para insensatos, ou quem não tem sabedoria. De novo, vamos usar meu grego aqui. Você vai olhar para essas palavras aqui, e lá está a nossa palavra insensatos, aqui traduzida por afrones. Nós conhecemos um pouquinho dessa palavra. Essa palavra aparece na nossa palavra esquizofrenia. Esquizo é um verbo que descreve alguém que parte alguma coisa pelo uso da força. E fronia, fronel no caso, é pensar, é dar atenção cuidadosa, é fixar a mente em. Entendo que, ou pelo menos especulo isso, que em tempos mais recentes, grande parte dos casos do que antes era chamado de esquizofrenia, hoje são chamados de bipolaridade. E traz bem essa ideia das palavras gregas esquizofrenia. Agora percebam aqui, no versículo 15, no versículo 17, em 3 versículos, há uma ênfase aqui em que nós não sejamos insensatos, que nós sejamos sábios. E isso tem a ver com a maneira como nós temos que viver. O que eu quero passar para vocês hoje é: a genuína experiência com Cristo afeta o estilo de vida do Filho de Deus, requerendo que ele se torne sábio. Como é que isso acontece? O estilo de vida com sabedoria requerido por Deus demanda que se estabeleçam 3 virtudes. Andar em sabedoria basicamente se baseia em 3 virtudes, mas veja de novo, na nossa língua, virtude tem vários sentidos diferentes. Eu quero definir aqui o que eu estou chamando por virtude. Virtude aqui é o oposto de vício. Enquanto o vício é um hábito ruim, a virtude é um hábito de fazer alguma coisa boa. A virtude é uma disposição firme e constante para a prática do bem. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Eu gostaria de colocar para vocês nessa tarde ou começo de noite aqui, que você deve ter 3 disposições claras no seu coração. Elas têm que ser firmes. Você tem que ser constante nelas para praticar essas coisas que ele apresenta aqui. Quais são elas? A primeira virtude é a de andar cuidadosamente. Voltemos ao versículo 15. Prestem atenção, andem com cuidado, não como tolos, mas como sábios, não como insensatos, mas como sensatos. Agora veja, há uma chamada de atenção aqui. Ele diz: olhem, prestem atenção, vejam o que eu estou falando. E aqui o que ele tem a falar nesse momento é aqui: andem cuidadosamente. A situação requer que nós andemos cuidadosamente. Ali à frente eu vou falar sobre qual é a situação que requer que nós andemos cuidadosamente, mas por enquanto entenda isso: nós temos que andar cuidadosamente. Vejam, no versículo de Mateus, capítulo 2, versículo 8, nós temos um exemplo do que é esse cuidadosamente.
o que paralelos nós temos no Novo Testamento que definem esse andar cuidadoso? O primeiro deles é em Mateus capítulo 2, versículo 8, quando Herodes fala com aqueles magos, dizendo que eles fossem e buscassem informações acerca do Messias, do rei que haveria de nascer ou teria nascido. Então ele diz o que para eles? Informem-se cuidadosamente. Então há aqui uma orientação de uma informação cuidadosa. Em Lucas capítulo 1, versículo 3, Lucas nos conta como é que ele fez e o que ele fez para escrever o livro, a carta, o livro de Lucas e o livro de Atos. E a maneira como ele começa descrevendo ali, ele diz que ele fez uma acurada investigação. Ele fez um trabalho detalhado, conversando com pessoas que estiveram com Jesus, com narrativas que haviam acerca de Jesus. Provavelmente Lucas já está escrevendo baseado em outros evangelhos que foi escrito, como o de Marcos. E convivendo com outras pessoas. Então ele faz essa investigação e ele define aqui, ela é acurada. Em Atos capítulo 18, versículo 25, há uma outra citação dessa palavra, e é uma referência a Apolo, que é descrito ali, que ele ensinava com precisão a respeito de Jesus. Então, eu creio que essas três figuras, esses três outros ambientes em que foi empregada essa mesma palavra, que foi traduzida para nós por cuidadosamente, entenda isso, aqui descreve ser cuidadoso, acurado, ser preciso. Por quê? Porque, segundo ele escreve mais à frente, nós estamos andando numa situação, num lugar de alto risco. E é necessário, nessa situação de alto risco, prestarmos atenção. Nós não podemos viver descuidados nesse mundo, andar de qualquer maneira. Tempos atrás assisti um programa na televisão sobre soluções de crimes. Eu gosto de assistir esse tipo de programa, quando tem acesso a eles. E num deles eu achei muito interessante, porque uma família na Califórnia havia sido assassinada. A suspeita caía sobre o marido, que vivia na costa leste americana. Quando esse homem foi arguido sobre o seu envolvimento com o crime, ele disse, ele tinha como provar que ele havia feito uma viagem para Chicago. E em Chicago ele tinha alugado um carro. E ele ficou por Chicago naqueles poucos dias e entregou o carro e voltou para sua casa. Ele estava dizendo, eu não estou envolvido com esse crime. Só que aqueles investigadores, com uma postura extremamente cuidadosa, eles identificaram o carro que foi usado por ele quando ele alugou o carro. E no radiador do carro tinha resquícios de mosquitos, que por conta de você andar, você pega os insetos e eles vão batendo e colando ali. E eles pegaram aquele radiador, levaram para uma especialista em insetos, que fez a análise daqueles fragmentos e identificou que inseto era aquele onde vivia. E a partir daí, fez o caminho que ele fez de Chicago, dirigindo até Los Angeles. Isso é uma investigação acurada. Pensem na linguagem que ele está usando e o peso que ele está dando para isso. Anos atrás, numa viagem para o Oriente Médio, fizemos uma caminhada para o Sinai, no Egito. Bem, o programa, que alguns definiram como programa de índio, envolvia sair por volta de meia-noite a 1h da manhã para alcançarmos o pico do Sinai por volta das 6h da manhã, onde o sol nasceria, quando o sol nasceria. Então, subimos aqueles estágios de caminhada dura, plena noite, uma lanterninha,
olhando onde pise, você conseguia ver certos degraus, um caminhozinho, conseguia enxergar as pedras onde tinha que pisar. E subimos lá até que chegou a hora do sol nascer lá em cima, e nós todos vimos aquele sol maravilhoso ali. E um amigo nosso, o Júnior, comentou sabiamente, ele falou: Moisés subiu aqui coisa nenhuma. A gente estava quase morto de ter chegado lá em cima. Acho que não foi lá que Moisés foi. Muito bonito, mas acho que não foi lá, não. Bem, vimos o sol nascer, conhecemos o Sinai, vamos descer. Agora é dia. Agora nós estamos vendo o caminho que nós subimos. E eu acho que era unânime o pensamento: se eu soubesse que eu estava subindo por esse caminho, eu não teria subido. Era perigoso. E quando aquele sol egípcio caiu sobre a nossa cabeça, naquela caminhada de 3 horas até o pé da montanha, eu estava exausto. E numa situação em que eu olhava tanto risco, eu só dizia para mim: presta atenção onde você pisa. Você não pode tropeçar aqui. Você não pode parar aqui. Mantenha a marcha, porque se eu parasse, ninguém me tirava de lá mais. Presta atenção. E eu fiz aquele caminho todo, levantando bem o pé. Há uma exortação aqui para nós, que nós temos que andar com cuidado. Veja, a linguagem da nossa sociedade é bem diferente, a proposta da vida ideal dos nossos dias é bem diferente. Lembra da música, os mais velhos aí, os mais achegados numa música brasileira, lembra do que Zeca Pagodinho cantava? Deixa a vida me levar. Ou os Titãs diriam o quê? O acaso vai me proteger. Ou Tiago York diz hoje: e se tropeçar, do chão não vai passar. Quem 7 vezes cai, levanta 8. Veja, na linguagem desse mundo, o que tem cair e tropeçar? Deixa a vida levar. O acaso vai proteger. Essa é a máxima da nossa sociedade. Deus está dizendo o contrário. Não. Vocês têm que andar em sabedoria. Vocês têm que ser cuidadosos com a maneira com que vocês vão viver. E é curioso que logo mais, daqui a 2 semanas, eu começo a falar sobre áreas em que tem que se expressar essa vida cuidadosa. Então, nos versículos 22 a 24, ele vai falar sobre como as mulheres têm que tratar os maridos. Do 25 ao 30, ele vai falar sobre como os homens devem tratar as suas esposas. Nos versículos 31 a 33, ele vai falar como o casal deve viver. E na sequência, ele fala como é que filhos devem tratar seus pais, como é que pais têm que tratar filhos, como é que empregados ou servos devem tratar seus senhores ou patrões, e como é que o senhor tem que tratar seu servo. Veja, há uma série de cuidados que nós temos que tomar na nossa vida. Não podemos falar, deixa a vida levar. Nós não podemos dar pouca atenção a esse assunto. Nós estamos numa situação de choque com a cultura que nós vivemos, e nós temos que ser cuidadosos. E nós temos que ser virtuosos nisso. No sentido de que nós temos que nos empenhar em ter cuidado com a maneira com que a gente anda. Não é de qualquer jeito. Em segundo lugar, a segunda virtude que eu quero considerar com vocês aqui nesse texto é a virtude de aproveitar as oportunidades. Veja, no versículo 16, então, ele nos diz: resgatando as oportunidades, porque os dias são maus. Ou como outra tradução diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. De alguma maneira, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: nós temos que recuperar o tempo. Mas que tempo é esse? Os gregos tinham 2 palavras para tempo: a palavra kairos e a palavra cronos. A palavra cronos é a palavra que a gente usa em cronômetro, que basicamente ela é útil para nós hoje, para falar sobre tempo medido, controlado.
1 hora, 10 minutos, 15 segundos, isso é cronos. Não que os antigos, os gregos, tivessem essa noção de tempo, eles não tinham essa visão de tempo controlado, medido, contado. Mesmo que eles tinham a palavra que tem esse sentido, na cultura deles mesmo, cronos não tinha muito esse sentido. Mas a palavra kairos, a segunda palavra, e a palavra que está aqui aparecendo, é a palavra que descreve tempo, mas não é necessariamente tempo medido, não é tempo medido. É oportunidade. Deixe-me dar um exemplo. Aliás, 2 meses atrás, aproximadamente, o Abdenego e eu fizemos uma viagem a Ribeirão Preto. Nós marcamos com a esposa de um amigo, que estava bastante doente e ainda está, de ir a Ribeirão para visitá-lo. Acertamos com ela, dia, hora. Saímos daqui, gastamos pouco mais de 2 horas, comemos alguma coisa, fomos para o hospital, e no hospital nos deparamos com a seguinte realidade: ele teve que fazer um procedimento que nem podia ser naquele hospital, foi removido daquele hospital para um outro, que nós nem sabíamos qual era, e a nossa viagem não alcançou o objetivo. Da perspectiva de cronos, eu posso dizer, eu perdi 5 horas que eu não podia perder. Por outro lado, aquela viagem com Abdenego, durante aquelas 5 horas juntos, ela foi enriquecedora. Nossas conversas, nossos assuntos, do que envolve o ministério, a escritura, a teologia, as nossas próprias vidas, os sonhos de Belo Horizonte ou daqui. Eu posso dizer para vocês, eu voltei para casa, eu não perdi 5 horas. Nós aproveitamos aquela oportunidade. Essa é a diferença entre cronos e kairos. Vamos pensar num exemplo que talvez seja mais comunicável com vocês casados aqui. É possível, ainda que remotamente, que alguns de vocês tenham já vivido a experiência de ter planejado sair com a sua esposa e por alguma razão ela atrasou. Eu sei que isso não acontece nunca. Ela atrasou na hora de sair, você está contando o tempo. Já passaram 5 minutos, você está ficando indignado. 10 minutos, 15 minutos, você está ali pegando fogo. Como quem disse, nessa hora você não pode nem pedir para Deus assim, Deus me dá força. Porque se der força você bate na esposa, você tem que pedir paciência, Senhor. Já aconteceu que nessas circunstâncias a sua esposa chega e a sua reação por causa do horário que não foi cumprido por ela foi motivo de azedar o relacionamento? Já aconteceu aqui? Pode levantar a mão com quem aconteceu isso. Não, ninguém acontece isso. Só o Marcelo. Tá certo. Vejam, eis aqui essa questão de cronos e de kairos. Por causa de algum cronos, nós somos capazes de destruir o kairos. A oportunidade de sair com a esposa e curtir um tempo com ela fora de casa. Então veja, o que ele está dizendo aqui, que nós temos que resgatar, redimir, não é a questão do tempo medido. Tempo medido não se recupera. Mas a oportunidade sim se recupera. Isso significa o quê? Que você pode, numa situação bastante crítica, tornar aquela situação uma bênção. Bom, primeiro, qual é a necessidade de resgatar as oportunidades? Por que a gente teria que resgatar o tempo? Observe aí no finalzinho do versículo. Remindo o tempo porque os dias são maus. A razão por que a gente tem que resgatar o kairos, as oportunidades, é porque os dias são maus. Entenda isso. Ele não está descrevendo aqui que os dias são maus no sentido cronos. Ainda que ele use a palavra dia, que é alguma coisa que descreve o cronos no nosso conceito, o que ele quer descrever é o seguinte por dias: essa época.
esse tempo, esses nossos dias. Que dias são esses? Então a gente volta lá para Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, em que ele diz que o curso deste mundo, as pessoas estão vivendo de acordo com o curso deste mundo, e essa palavra curso aqui está descrevendo justamente uma era, uma certa época, essa era e época que é marcada pelo quê? Pelo domínio satânico, pelo sistema mundano e pelo nosso coração pecaminoso. É isso que é definido como os dias maus. Não que Deus tenha aberto ou perdido a sua soberania, mas Deus, no exercício da sua soberania, Ele definiu claramente: vocês querem viver por si mesmos? E Deus estabelece limites e fala: pode viver do jeito que vocês querem. E o jeito que a sociedade está vivendo e que esse mundo existe hoje é um jeito marcado pela presença satânica, pelo um sistema mundo organizado contrário a Deus e pelas pessoas fazendo o que seu coração pecaminoso quer fazer. Eu não preciso de explicação, essa é a marca dos nossos dias. Mas embora os nossos dias sejam marcados por tal perversidade, por tal desvio, por tal problema, o que ele está dizendo é que o Filho de Deus pode resgatar nesse tempo, nessas situações, oportunidades de Deus se manifestar na sua vida. Quantas vezes você está no seu ambiente de trabalho e percebe uma situação que é maior do que você? Talvez uma situação que inclua calúnia, hostilidade, inveja. Você está conhecendo ali, experimentando ali, que meritocracia não é a palavra que bem rege os relacionamentos profissionais. Você percebe a injustiça, a promoção é dada para alguém que merece menos. E você, nesse ambiente, você pode resgatar essa oportunidade num mundo injusto, falando para Deus: Deus, se manifesta na minha vida, firma meu coração, me dá graça para viver acima de todas essas coisas. Pode ser que você nem tenha essa situação no trabalho, porque você simplesmente perdeu o seu emprego. E você pode transformar a sua experiência em desemprego numa coisa que é sofrida para toda a família, mas você pode experimentar na situação de desemprego a experiência de ver Deus cuidando de você, sustentando você, unindo a sua família. A mesma coisa acontece com os dias maus quando eles são marcados por enfermidade, por adversidade na família. Vejam, nós temos a função de, nessas circunstâncias reais do dia a dia, sermos os agentes de Deus para resgatar oportunidades no meio desse mundo podre. Você pode estar com seus pés na lama, mas o seu coração não tem que estar lá, a sua cabeça não tem que estar lá, suas mãos não tem que estar lá na lama. Nós estamos nesse mundo sujo, não vamos sair dele enquanto o Senhor não nos tirar, mas ainda com os pés na lama, nós podemos manter nossas mãos limpas, nosso coração alinhado com a vontade de Deus, sintonizado com Deus, dando a Deus a oportunidade de se manifestar poderosamente e gloriosamente, seja no ambiente dos seus relacionamentos, seja no seu ambiente de trabalho, seja no ambiente das suas responsabilidades. Você tem a tarefa de resgatar o tempo, remir o tempo. Vejam, Napoleão dizia o seguinte: em cada grande batalha, há um período de 10 a 15 minutos que definem o resultado da batalha. Em cada grande batalha, 10 a 15 minutos resolvem isso. Minha pergunta é, nas situações de tensão, desagrado, hostilidade, etc., você tem experimentado de gastar esses 10 a 15 minutos com o Senhor e ver Deus dar um rumo que você não considerava capaz, possível, viável? Vocês, nesse sentido, estão numa função, numa posição
de serem resgatadores desses dias maus. É fato, nós vivemos no meio da impiedade, da injustiça. Mas nesse meio, Deus quer usar você e resgatar situações, momentos, experiências e tornar isso uma marca da mão de Deus na sua vida. Isso é resgatar. Você tem que perseguir isso, isso é uma virtude a ser desenvolvida. Você tem que andar com cuidado e você também tem que resgatar as oportunidades em que Deus seja honrado e glorificado. Isso nos leva então à nossa terceira virtude a ser perseguida aqui. A terceira virtude então, está no versículo 17, onde ele diz: portanto, não se tornem insensatos, antes procurem compreender a vontade do Senhor. Veja, a característica da sociedade é a insensatez, é a tolice, é a falta de sabedoria. As pessoas não conhecem a Deus, as pessoas não conhecem o conselho de Deus, não conhecem a instrução de Deus, e quando conhecem, não querem. Recusam, refutam, rejeitam a vontade de Deus. Eu não quero os princípios, é o que a sociedade diz. Não aceita um Deus soberano dizendo o que temos que fazer. O ser humano acha que ele é suficientemente capaz de conduzir isso como deve ser conduzido. Paulo está nos dizendo: não seja insensato. Não se deixe levar pelos padrões dessa sociedade, pelos princípios dessa sociedade. Você precisa estar sob a orientação de Deus. Você não pode levar a sua vida sem considerar que um dia você vai chegar perante Deus e prestar contas da sua vida. Essa mesma palavra que aparece nesse versículo, descrevendo o insensato, aparece em Lucas capítulo 12, versículo 20, quando o Senhor Jesus alerta, exorta, admoesta alguém, dizendo: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O louco, o insensato, é aquele que está levando a sua vida sem a perspectiva de que um dia vai responder perante Deus. Ele não leva em consideração o que Deus tem a dizer. Ele não leva em consideração uma ordem que Deus dá, um princípio que Deus estabelece. Vejam, aqui no versículo diz: portanto, não se tornem insensatos, antes procurem compreender a vontade do Senhor. Esse verbo compreender aqui, ele tem o sentido de levar junto, de ouvir e entender. A melhor definição que eu encontrei dele é entender inteligentemente, de forma que desafia o pensamento e a prática. Isso é compreender. Não é saber alguma coisa, é com inteligência de fato se apropriar de uma verdade e aplicar essa verdade. É isso que é compreender. Então aqui há uma exortação de que nós temos, que ao invés de sermos insensatos, temos que ter uma postura de busca, a virtude de buscar conhecer a vontade do Senhor. E meus irmãos, ele não está falando aqui de você ficar esperando uma revelação especial, Deus falar para você no seu coração. Deus até pode fazer isso, nas Escrituras nós encontramos algumas vezes, mas sabe, quando você para olhar para a narrativa bíblica e vê as ocorrências desses fatos, você vai perceber que mesmo no ambiente da história bíblica, esses casos são escassos. Deus nos fala através da sua palavra, que Ele revelou aos profetas. E é essa palavra que nós temos que ouvir e dar atenção, e sermos ouvidos por essa palavra, e não por impulsos do coração, e dizemos: foi Deus que me falou. Aqui há um empenhar-se em buscar conhecer o que Deus fala. O que Ele revelou na sua Escritura? Então vejam, buscar, procurar, entender
ou compreender a vontade do Senhor, passa por uma atitude de levar a sério o que Deus fala nas Escrituras. O que Ele determina nas Escrituras, o que Ele instrui nas Escrituras. E isso envolve você separar tempo substancial no seu cronos para estudar essa palavra, aproveitar as oportunidades, ler livros a respeito disso. Você não pode ser louco, insensato e achar que a sua mentalidade ou a mentalidade do mundo é suficiente para você levar a vida que Deus quer. Não! Você precisa ser sábio e não louco. E louco não presta atenção no que Deus fala, enquanto o sábio persegue, busca conhecer qual é a vontade de Deus. O que é que Deus tem a dizer sobre você no seu ambiente de trabalho? O que é que Deus tem a dizer sobre a sua maneira de gerir suas finanças? O que é que Deus tem a dizer sobre o seu relacionamento com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seu pai? Você não pode ser insensato e ignorar o que Deus está falando, mas sim você tem que se concentrar em conhecer a vontade do Senhor. Concluindo minha mensagem, meus irmãos, veja, é possível um filho de Deus ser louco e insensato? Certamente. É só ele não andar com cuidado. Certamente, ele só não perceber que Deus quer salvar as oportunidades do seu dia a dia de se manifestar. Ele pode ser insensato se ele não busca e não persegue conhecer a verdade de Deus para a vida. É possível um crente ser louco? É. Basta não ser cuidadoso no andar. Nos dias maus, não procurar conhecer e ver a oportunidade de Deus se manifestar. Basta você levar a vida sem estar preocupado em conhecer qual é a vontade de Deus. Vejam, um dia nós vamos chegar perante Deus e vamos prestar contas do que temos feito com nossas vidas aqui. E nós precisamos, nesse contexto, parar e termos cuidado com a maneira com que olhamos. Nas situações críticas da vida, identificar com o Senhor a oportunidade de Ele se manifestar. Nós precisamos separar tempo para conhecer o que a palavra de Deus dizia, ou diz. Melancton, fala-se de Melancton, que Melancton fazia uma lista diária do tempo desperdiçado e confessava a Deus como pecado. Que interessante. Já pensou olhar para o final do seu dia, ver quanto tempo você gastou com as mídias sociais, com a televisão, com o jornal? Quanto tempo você acha do que você gasta nisso vale pela eternidade? É pouco? Você tem que remir esse tempo. Você tem que resgatar essas situações, essas oportunidades de maneira que você leve uma vida marcada por sabedoria, porque é isso que Deus está pedindo de você. Que você viva no presente mundo, marcado por toda injustiça, insanidade. Você viva como um filho de Deus sábio. Um filho de Deus sábio que anda com cuidado. Um filho de Deus sábio que está entendendo as situações da vida como oportunidades de ver Deus agir. Um filho de Deus sábio que busca conhecer a vontade de Deus. Andem com cuidado. Salvem as oportunidades. Procurem compreender a vontade do Senhor. Essas são as 3 diretrizes, as virtudes pelas quais nós temos que nos apaixonar e perseguir. Por quê? Porque Deus manda fazer isso. Não jogue seu tempo fora, não jogue sua vida fora, não jogue suas oportunidades fora. Ande em sabedoria. É o que Deus pede de cada um de nós. Vamos orar. Ó Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de nos debruçarmos sobre um texto tão rico, tão confrontador para as nossas vidas. Pai bondoso, leva-nos
a despertarmos de nossa possível tolice, insensatez, loucura, falta de sabedoria, mesmo que não cantemos, vivamos, deixa a vida levar. Vai estar tudo certo no final. E a gente passe a viver uma vida marcada por sabedoria, cuidado, redenção das oportunidades e conhecimento da Tua vontade. Senhor, molda as nossas vidas. Trabalhe em nós, nos aperfeiçoando, nos levando a viver de acordo com a Tua vontade. Ó Pai bondoso, sei com os meus irmãos aqui, que agora perceberam, entenderam, discerniram falhas na sua conduta, a falta de algumas dessas virtudes. Conduz o Teu povo a viver buscando essas virtudes, porque é o que está no Teu coração. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês.